Sempre achei que as lendas urbanas eram apenas histórias criadas para assustar crianças ou dar aos moradores de uma cidade pequena algo para comentar durante as noites longas. Mas depois do que vivi, sei que existem coisas que desafiam a razão e nos fazem questionar tudo o que acreditamos sobre o mundo. O que vou contar aconteceu há alguns anos, quando eu, Letícia e Gabriel decidimos investigar a famosa Ponte Perdida, um local cercado por mistérios e tragédias. Não sabíamos que aquela noite mudaria nossas vidas para sempre. Tudo começou em uma sexta-feira, no bar que costumávamos frequentar. Era um lugar pequeno, com luz fraca e paredes cobertas de fotos antigas da cidade. Entre uma conversa e outra, um senhor começou a falar sobre a Ponte Perdida. Ele contou que, há décadas, uma jovem chamada Isadora havia desaparecido lá. Ela estava vestida de noiva, fugindo de um casamento que não queria, e nunca mais foi vista. Desde então, surgiram histórias de motoristas que encontraram uma mulher de branco pedindo carona perto da ponte, mas que desaparecia do banco do passageiro ao cruzar a estrutura. A princípio, achamos que era apenas mais uma dessas histórias inventadas para entreter, mas algo na forma como ele falava, no tom grave de sua voz, nos deixou intrigados. Gabriel, sempre cético, riu da ideia. Deve ser só uma velha bêbada vagando por aí. Quem acredita nisso hoje em dia? Letícia, por outro lado, parecia interessada. Ela tinha uma queda pelo sobrenatural, sempre fascinada por histórias de fantasmas e mistérios. Eu, no entanto, estava no meio termo. Queria acreditar que tudo tinha uma explicação lógica, mas parte de mim sentia um arrepio só de pensar na possibilidade de algo além do que nossos olhos podem ver. Foi assim que decidimos ir até a ponte naquela mesma noite. Parecia uma boa ideia. Éramos jovens, entediados e sempre em busca de algo que quebrasse a monotonia da vida em uma cidade pequena. Pegamos o carro de Gabriel e partimos. A estrada até a ponte era de terra batida, cercada por árvores altas que pareciam formar um túnel natural. A lua cheia iluminava o caminho, mas as sombras das árvores criavam formas estranhas que mexiam com a nossa imaginação. Quando chegamos, o lugar parecia ainda mais desolado do que eu esperava. A ponte era feita de madeira e ferro enferrujado, com tábuas que rangiam sob nossos pés. Abaixo dela, um riacho corria lentamente, refletindo a luz da lua de forma quase hipnotizante. Descemos do carro e começamos a explorar. Letícia tirava fotos, fascinada pela atmosfera do lugar, enquanto Gabriel fazia piadas para quebrar a tensão. Eu, por outro lado, sentia algo diferente, uma espécie de peso no ar, como se o próprio ambiente quisesse nos avisar para irmos embora. Depois de alguns minutos, Letícia sugeriu que cruzássemos a ponte a pé. Ela disse que, segundo as lendas, era assim que a noiva aparecia. Gabriel revirou os olhos, mas concordou. Eu hesitei por um momento, mas acabei indo. Enquanto caminhávamos, o som de nossos passos ecoava, misturando-se ao barulho da água corrente. Estávamos no meio da ponte quando ouvimos algo. Era um som distante, como uma melodia, suave e melancólica. Paramos e olhamos em volta, mas não havia ninguém. Deve ser o vento, disse Gabriel, tentando parecer despreocupado, mas sua voz entregava um leve tremor. De repente, Letícia apontou para o final da ponte. Lá estava ela, uma figura feminina, vestida de branco, com o véu cobrindo o rosto, parada como se nos observasse. Meu coração disparou, e por um momento não consegui me mexer. Gabriel, com o ceticismo de sempre, disse que provavelmente era alguém pregando uma peça. Mas Letícia estava imóvel, fixando o olhar na mulher. É ela, murmurou. Antes que pudéssemos reagir, a figura começou a caminhar em nossa direção, lenta e silenciosamente. Gabriel pegou uma lanterna do carro e apontou para ela, mas quando a luz a atingiu, ela desapareceu. Ficamos ali parados,
em silêncio, sem saber o que fazer. Foi Letícia quem quebrou o silêncio. Precisamos descobrir o que está acontecendo aqui, disse, com uma mistura de medo e determinação nos olhos. Voltamos ao carro, mas decidimos não ir embora. Letícia sugeriu que explorássemos a área ao redor da ponte. Havia um caminho estreito que levava a uma clareira e resolvemos segui-lo. O ar parecia ficar mais pesado a cada passo e a escuridão ao nosso redor parecia viva. Quando chegamos à clareira, encontramos algo que nos deixou arrepiados. Era uma cabana velha e abandonada, parcialmente escondida pelas árvores. A porta estava entreaberta e Gabriel, sempre curioso, decidiu entrar primeiro. O interior era tão sombrio quanto o exterior. Havia móveis antigos, cobertos de poeira e teias de aranha, e nas paredes, marcas que pareciam ser de unhas. No centro da sala havia um espelho grande, com o vidro rachado, e uma mesa com velas apagadas. Letícia tirou algumas fotos, mas algo parecia incomodá-la. "Tem algo errado aqui", sussurrou. Foi então que notamos o som novamente, a mesma melodia que ouvimos na ponte, mas dessa vez mais alta e clara. Ela parecia vir de um dos cômodos da cabana. Seguimos o som até chegarmos a um pequeno quarto. Lá no centro havia um baú. Gabriel, sem pensar duas vezes, o abriu. Dentro, encontramos um vestido de noiva, amarelado pelo tempo, junto com um véu e um par de sapatos. Havia também um diário, com as iniciais IM gravadas na capa. Letícia começou a folhear o diário, enquanto Gabriel e eu observávamos em silêncio. As páginas estavam cheias de anotações escritas à mão, contando a história de Isadora. Ela descrevia como havia sido forçada a se casar com um homem que não amava, como planejou fugir e como encontrou seu destino na ponte. A última página, no entanto, era diferente. As palavras estavam borradas, como se escritas com pressa, mas consegui ler. "Eu não estou sozinha, eles estão aqui, sempre estiveram." Foi quando ouvimos o som de passos vindo da entrada da cabana. Corremos para ver quem era, mas não havia ninguém. O ar parecia mais frio e as sombras no interior da cabana pareciam se mover por conta própria. "Acho que é hora de ir embora", disse Gabriel, com uma expressão séria que eu nunca tinha visto nele antes. Voltamos para o carro, mas algo estava errado. As luzes internas piscavam e o motor não ligava. Gabriel tentou várias vezes, mas o carro parecia morto. Enquanto isso, a melodia voltava, agora tão alta que era impossível ignorar. Letícia olhou para trás e gritou. A figura estava lá novamente, mais perto do que antes. Ela não se movia, mas o véu que cobria seu rosto parecia flutuar levemente, mesmo sem vento. Eu queria correr, mas minhas pernas não se moviam. Gabriel continuava tentando ligar o carro, enquanto Letícia murmurava algo que não conseguia entender. Foi então que tudo ficou escuro. Não sei dizer quanto tempo passou, mas quando acordei, estávamos novamente na ponte, como se nunca tivéssemos saído de lá. O carro estava funcionando e a figura havia desaparecido. Decidimos ir embora imediatamente, mas aquela noite nunca nos deixou. Letícia ficou obcecada pela história de Isadora, passando meses pesquisando e tentando encontrar respostas. Gabriel, por outro lado, nunca mais mencionou o que aconteceu, como se quisesse esquecer. Eu, no entanto, sinto que trouxe algo comigo. Às vezes, ouço a melodia em meus sonhos, e em noites de lua cheia, vejo uma figura de branco nos cantos da minha visão, como se estivesse me observando. A ponte perdida continua lá, e a lenda de Isadora persiste. Não sei o que realmente aconteceu naquela noite, mas sei que não somos os mesmos desde então. Se você ouvir a melodia ou avistar uma mulher pedindo carona na estrada, lembre-se, nem tudo o que parece humano realmente é. E às vezes, o passado nunca fica realmente para trás. O boneco da Praça Esquecida. Há algumas histórias que ouvimos na infância e que jamais conseguimos esquecer. Não porque sejam particularmente assustadoras na época,
mas porque, com o tempo, começamos a perceber que algo nelas não fazia sentido. Para mim, essa história sempre foi a do boneco de madeira que ficava no centro da praça abandonada em São Sebastião do Vale, uma cidadezinha minúscula escondida entre montanhas. Quando criança, eu ouvia os mais velhos dizendo para nunca me aproximar daquela praça, especialmente ao anoitecer. Diziam que o boneco era amaldiçoado, que se movia sozinho e que, às vezes, até sussurrava coisas incompreensíveis. Eu cresci ouvindo essas histórias, mas como qualquer jovem curioso, sempre achei que eram apenas lendas para manter as crianças longe de um lugar perigoso. Afinal, a praça estava em ruínas, bancos quebrados, árvores cujas raízes haviam erguido o pavimento e, no centro de tudo, aquele boneco estranho. Era uma escultura de madeira, esculpida em tamanho humano, representando um homem com uma expressão séria e braços estendidos. A tinta que um dia lhe deu cor estava desgastada e sua presença parecia um erro, como se não pertencesse àquele lugar. Quando me mudei para a cidade grande para estudar, deixei para trás todas essas histórias. Não pensava mais na praça nem no boneco, até que anos depois recebi uma ligação de minha mãe. Ela parecia preocupada, mas não sabia como explicar o motivo. Disse que algo estranho estava acontecendo na cidade. Pessoas tinham voltado a falar sobre o boneco e havia rumores de que alguém tinha desaparecido após passar pela praça à noite. Ela queria que eu voltasse para casa por uns dias, não apenas para visitá-la, mas também para entender o que estava acontecendo. Ao retornar, fui tomado por uma mistura de nostalgia e desconforto. A cidade parecia menor do que eu lembrava, quase sufocante. As pessoas ainda sussurravam sobre o boneco, mas agora havia uma tensão palpável no ar. Uma amiga de infância, Ana, me contou que o desaparecimento de um jovem havia reacendido as lendas. Ele teria sido visto caminhando em direção à praça ao anoitecer, mas nunca mais foi visto. O que tornava tudo mais perturbador era que, na manhã seguinte, marcas de arranhões foram encontradas no chão ao redor do boneco, como se algo tivesse sido arrastado para longe. Decidi que precisava ver o lugar com meus próprios olhos. Ana se ofereceu para me acompanhar, embora estivesse visivelmente nervosa. Fomos até a praça à tarde, quando o sol ainda iluminava a cidade. Ao chegar, percebi que o lugar estava exatamente como eu lembrava, mas o boneco parecia diferente. Sua expressão, antes séria, agora parecia quase ameaçadora. Os arranhões no chão ainda estavam lá, formando padrões estranhos ao redor da base onde o boneco estava fixado. Ficamos lá por um tempo, analisando cada detalhe. Ana tirou algumas fotos enquanto eu observava as marcas no chão. Foi então que notei algo incomum, uma pequena inscrição na base do boneco. As letras eram antigas e quase ilegíveis, mas consegui distinguir algumas palavras. Pareciam dizer: "Acorde-me quando a noite cair". Não conseguimos entender o significado, mas aquilo ficou comigo pelo resto do dia. Ana sugeriu que fôssemos embora antes que escurecesse, e eu concordei. Apesar de minha curiosidade, havia algo no ar. Uma sensação de que estávamos sendo observados, que me fazia querer sair dali o mais rápido possível. Naquela noite, enquanto tentava dormir, não conseguia tirar o boneco da cabeça. Fechava os olhos e via sua expressão, seus braços estendidos, quase como se estivesse esperando algo. Decidi que precisava voltar lá, mas desta vez à noite. Sabia que era imprudente, mas algo dentro de mim, uma curiosidade quase insuportável, me empurrava a descobrir mais. Esperei até que fosse por volta de meia-noite, quando a cidade estava silenciosa e todos pareciam dormir. Saí de casa sem avisar ninguém e segui até a praça. O caminho parecia mais longo no escuro, e a cada passo sentia o coração acelerar. Quando finalmente cheguei, a cena era ainda mais perturbadora do que eu imaginava. O boneco parecia ainda maior à luz da lua, sua sombra projetando-se como uma figura viva.
Enquanto me aproximava, ouvi um som que me fez parar. Era um sussurro baixo e indistinto, vindo da direção do boneco. Pensei que minha mente estava pregando peças, mas o som continuava, constante e hipnotizante. Cheguei mais perto, tentando ouvir melhor, quando notei que os olhos do boneco pareciam me seguir. Sei que sou absurdo, mas era como se ele estivesse me observando. Foi então que vi algo que gelou meu sangue. No chão, ao redor da base do boneco, havia novas marcas de arranhões, mas desta vez elas formavam um círculo perfeito, interrompido apenas por manchas escuras que pareciam ser sangue seco. Minha primeira reação foi correr, mas algo me prendeu ali, uma força que não consigo explicar. De repente, o sussurro ficou mais alto, quase como se alguém estivesse falando diretamente em meu ouvido. Não conseguia entender as palavras, mas a intenção era clara. O boneco estava me chamando. Não sei quanto tempo fiquei parado ali, hipnotizado por aquele som, até que algo se moveu na periferia da minha visão. Quando me virei, não havia nada, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante do que os sussurros. Corri de volta para casa o mais rápido que pude, sentindo como se algo estivesse me seguindo. Quando finalmente entrei, tranquei todas as portas e janelas e me sentei no chão, tentando recuperar o fôlego. Não contei a ninguém sobre o que vi, mas no dia seguinte, Ana apareceu em minha casa com um olhar preocupado. Ela disse que teve um sonho estranho na noite anterior, no qual o boneco a chamava pelo nome e dizia que precisava de ajuda. Fiquei arrepiado, mas tentei não demonstrar. Quando ela mencionou o círculo de marcas ao redor do boneco, percebi que algo muito maior estava acontecendo. Ela não poderia saber disso, a menos que tivesse estado lá, e eu sabia que ela não havia ido. Juntos, decidimos pesquisar a história do boneco. Fomos até a biblioteca local, procurando qualquer registro que pudesse explicar sua origem. O que descobrimos foi perturbador. Há décadas, um carpinteiro chamado Vicente viveu na cidade. Ele era conhecido por suas habilidades com madeira, mas também por sua reclusão e comportamento estranho. Segundo os registros, Vicente perdeu a esposa e o filho em um acidente trágico e, após isso, começou a se dedicar obsessivamente à escultura de um boneco que, segundo ele, seria um receptáculo para trazer sua família de volta. Os moradores da época disseram que pouco antes de desaparecer, Vicente foi visto carregando o boneco para a praça, murmurando coisas sobre como finalmente seria reunido com sua família. Depois disso, ele nunca mais foi visto, e o boneco ficou lá, como um lembrete silencioso de sua loucura. Enquanto líamos esses relatos, algo ficou claro. O boneco não era apenas uma escultura. Vicente havia feito algo com ele, algo que atraía uma energia que não pertenciam a este mundo. Quando contei a Ana sobre o que vi na noite anterior, ela sugeriu que voltássemos juntos à praça para tentar entender o que estava acontecendo. Relutei, mas sabia que ela estava certa. Naquela noite, voltamos à praça. Desta vez, levamos lanternas, sal e velas, coisas que encontramos em livros sobre proteção espiritual. Quando chegamos, o lugar parecia ainda mais hostil. O ar estava pesado e o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som de nossos próprios passos. Quando nos aproximamos do boneco, os sussurros começaram novamente, mas agora eles eram mais claros. Pareciam vozes múltiplas, sobrepostas, como se várias pessoas estivessem tentando falar ao mesmo tempo. Acendemos as velas e fizemos um círculo de sal ao redor de nós, tentando criar uma barreira contra o que quer que estivesse ali. De repente, o boneco se moveu. Não foi muito, apenas um leve inclinar da cabeça, mas foi o suficiente para nos fazer congelar.
As vozes ficaram mais altas e o círculo de arranhões no chão começou a brilhar com uma luz fraca, avermelhada. Ana segurou minha mão com força e foi nesse momento que entendemos. Não estávamos sozinhos. Senti uma força invisível nos puxando em direção ao boneco, mas resistimos o quanto pudemos. Ana começou a rezar, enquanto eu tentava lembrar qualquer coisa que pudesse nos ajudar. Foi então que, no meio do caos, lembrei das palavras na base do boneco. Acorde-me quando a noite cair. Com um impulso desesperado, chutei a base do boneco, quebrando parte dela. Após quebrar o boneco, o silêncio tomou conta do ambiente de forma opressiva. O som da madeira se estilhaçando ainda reverberava, mas logo foi substituído por um silêncio tão profundo que parecia engolir tudo ao redor. O ar, que antes estava quente e abafado, agora estava gelado, e uma sensação de frio percorreu minha espinha. Eu fiquei ali, parado, olhando os pedaços espalhados no chão, tentando entender o que acabara de acontecer. Foi quando ouvi um sussurro, baixo e quase imperceptível, parecia vir das sombras ao meu redor. Tentei identificar a origem, mas não havia nada ali, apenas a escuridão. O sussurro se transformou em palavras, e foi então que reconheci a voz, a mulher. Ela estava mais próxima agora, quase ao meu lado, como se estivesse me observando, mas sem que eu pudesse vê-la. Em um movimento instintivo, olhei para o boneco partido no chão. E nesse exato momento, vi o que ninguém deveria ver. No reflexo das pequenas peças quebradas, a mulher apareceu, agora com um sorriso torcido, seus olhos vazios brilhando com uma intensidade que não era humana. Ela apontou para os portões de ferro enferrujados, que até então estavam fechados e imutáveis. Eu não sabia o que me impulsionava, mas algo dentro de mim me fez caminhar na direção deles, como se fosse um impulso impossível de resistir. Cada passo que eu dava parecia mais pesado, como se o hospital estivesse me absorvendo. Quando alcancei os portões, para minha surpresa, eles estavam abertos. Um espaço escuro e profundo me aguardando do outro lado. Eu hesitei, mas a voz da mulher, agora mais clara e mais alta, soou em minha mente, pedindo para que eu passasse. Atravessar aqueles portões foi um erro. No instante em que meu pé tocou o chão do lado de dentro, o som dos portões se fechando foi tão ensurdecedor que quase me fez perder o equilíbrio. O corredor à minha frente era escuro e tortuoso, como se estendesse para além do que os olhos podiam ver. O ar estava ainda mais frio e a escuridão parecia engolir qualquer esperança de fuga. O medo tomava conta de mim, mas eu já estava lá, dentro, e a única coisa que eu podia fazer era seguir. Tentei correr, mas algo me impedia. O corredor não parecia ter fim, e quanto mais eu avançava, mais ele se alargava, como se o próprio hospital estivesse se transformando ao meu redor. As sombras se moviam e uma sensação de desespero me envolvia, como se algo estivesse me observando a cada passo. Foi então que percebi que não estava mais sozinho. As paredes pareciam respirar e, ao olhar para trás, vi figuras movendo-se nas sombras. Eram vultos indistintos, figuras deformadas, com olhos que brilhavam com uma luz fraca. Algumas se aproximavam, outras permaneciam paradas, mas todas estavam me observando. Eu corri, mas quanto mais eu corria, mais o corredor parecia se alongar. Eu estava preso e sabia disso. Não havia saída. No fundo, eu já sentia que tinha sido engolido pela escuridão daquele lugar. Uma dor lancinante me percorreu, como se as paredes quisessem me esmagar. O pavor tomou conta de mim, e foi nesse momento que percebi. Os portões não eram apenas a entrada para o hospital. Eles eram a entrada para uma prisão eterna. Eu tentei lutar, gritar, mas minha voz estava abafada, como se algo a tivesse engolido. O que restou foi o silêncio. Um silêncio profundo e definitivo. E então, no último momento antes de sucumbir à escuridão, ouvi novamente a voz da mulher.
Ela não me disse nada. Apenas olhou para mim, com aquele sorriso torto, enquanto as sombras me envolviam completamente. Nunca mais ouvi falar de mim. Ninguém mais entrou no hospital. Os portões ficaram fechados, mas a lenda continuou, como uma sombra que paira sobre aqueles que ainda ousam se aproximar. E assim, o hospital psiquiátrico, agora perdido nas brumas do tempo, espera o próximo incauto a atravessar a linha tênue entre o real e o inferno. O espelho do antigo hotel. Lembro-me do dia em que me mudei para Pinhão Velho, uma pequena cidade cercada por florestas densas e esquecida pelo tempo. Estava cansado da agitação da cidade grande e quando encontrei um trabalho como professor na única escola da cidade, vi a oportunidade de recomeçar. O lugar era tranquilo, quase pacífico demais. As pessoas eram reservadas, mas amigáveis o suficiente, e havia um certo charme nas ruas de paralelepípedos e nas casas antigas com fachadas desgastadas. Logo após me instalar, ouvi falar do antigo hotel, um prédio abandonado no centro da cidade que todos pareciam evitar. Era um edifício imponente, com uma fachada de tijolos escuros e janelas que pareciam olhos vazios, observando tudo ao redor. Perguntei a alguns moradores sobre o lugar, mas sempre recebi respostas vagas ou olhares desconfortáveis. Eles apenas diziam que era melhor não se aproximar. Minha curiosidade, no entanto, só aumentou. Sempre fui fascinado por histórias antigas, e o mistério em torno do hotel parecia um convite irresistível. Certo dia, uma de minhas alunas, Clara, mencionou que o lugar era assombrado. Segundo ela, havia um espelho no saguão do hotel que refletia mais do que apenas a imagem de quem olhasse para ele. Não consegui evitar um arrepio ao ouvir aquilo, mas a história me prendeu. Conforme os dias passavam, comecei a perceber algo curioso. Sempre que caminhava pela cidade, sentia uma estranha atração pelo hotel. Era como se algo no prédio me chamasse, um sussurro invisível que me fazia desacelerar os passos e observar sua fachada decadente por tempo demais. Finalmente, decidi que precisava ver o interior com meus próprios olhos. Escolhi um sábado à tarde, quando as ruas estavam mais movimentadas e a luz do sol tornava o lugar menos intimidador. Peguei minha lanterna e uma mochila com algumas ferramentas, caso precisasse abrir portas trancadas, e fui até lá. A entrada estava bloqueada por tábuas velhas e pregos enferrujados, mas consegui forçar uma abertura. O interior era ainda mais sinistro do que eu esperava. O ar estava pesado, com um cheiro de mofo e decadência. As paredes estavam descascadas e móveis cobertos por lençóis empoeirados pareciam figuras fantasmagóricas no meio da penumbra. Caminhei pelo saguão, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observado. Foi então que o vi, o espelho. Ele estava no centro do saguão, em uma moldura dourada ricamente detalhada, que contrastava com o ambiente deteriorado ao seu redor. A superfície estava empoeirada, mas ainda assim refletia a luz da tarde que entrava pelas janelas quebradas. Aproximei-me, hesitante, sentindo meu coração acelerar. Passei a mão no vidro, limpando parte da poeira, e encarei meu reflexo. Por um momento tudo parecia normal. Lá estava eu, um homem cansado, com olheiras e roupas desgastadas, encarando a si mesmo. Mas então, algo mudou. No fundo do reflexo, vi uma sombra passar rapidamente, como se algo estivesse se movendo atrás de mim. Virei-me de imediato, mas não havia nada. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas minha imaginação, mas quando olhei novamente para o espelho, percebi algo que fez meu sangue gelar. Meu reflexo não estava mais me acompanhando. Enquanto eu ficava parado, meu reflexo se movia, observando-me com uma expressão que não era minha. Recuei, tropeçando em um pedaço de madeira no chão, mas continuei olhando para o espelho. O reflexo sorriu, um sorriso que não era humano, mas algo torcido e cruel.
Não sei por quanto tempo fiquei parado ali, preso naquela visão aterrorizante, até que finalmente consegui reunir forças para correr. Saí do hotel tão rápido quanto pude, sentindo como se algo estivesse me seguindo. Quando finalmente cheguei em casa, tranquei a porta e me sentei no chão, tentando recuperar o fôlego. Sabia que havia algo profundamente errado naquele espelho, algo que não deveria existir. Tentei esquecer o que vi, mas não conseguia. À noite, tinha pesadelos com o reflexo, e durante o dia, evitava passar perto do hotel, embora ainda sentisse sua presença como uma sombra na minha mente. Foi então que Clara, minha aluna, voltou a falar sobre o espelho. Ela disse que o hotel costumava ser um lugar luxuoso, mas que tudo mudou depois de um evento misterioso. Segundo a lenda local, o espelho foi trazido por um hóspede rico que se hospedou no hotel décadas atrás. Ele dizia que o espelho era amaldiçoado, mas ninguém acreditou nele. Até que certa noite, os funcionários ouviram gritos vindos do quarto do hóspede. Quando chegaram, encontraram o homem morto e o espelho estava coberto de sangue. Após aquele incidente, outros eventos estranhos começaram a ocorrer no hotel, até que ele foi abandonado. Não sei porquê, mas senti que precisava voltar ao hotel. Algo dentro de mim dizia que eu ainda não havia terminado com aquele lugar, que precisava entender o que estava acontecendo. Desta vez, decidi ir à noite, quando o hotel estaria mergulhado na escuridão, exatamente como no dia em que tudo começou. Ao entrar novamente, o ar parecia ainda mais denso, quase sufocante. Cada passo ecoava pelas paredes vazias, e a luz da minha lanterna parecia insuficiente para dissipar as sombras ao meu redor. O espelho estava lá, imponente e silencioso, como se estivesse me esperando. Quando olhei para ele novamente, o reflexo estava diferente. Não era mais meu reflexo, mas o de outra pessoa, um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele estava vestido com roupas antigas e tinha uma expressão de desespero no rosto. Antes que eu pudesse reagir, ele começou a falar. Não movia os lábios, mas sua voz parecia ecoar em minha cabeça. Ele me contou sobre a maldição do espelho, como ele havia sido criado por um artesão obcecado em capturar a essência da alma humana. O espelho, disse ele, não era apenas um objeto, mas um portal para um lugar entre os mundos, onde almas perdidas ficavam presas para sempre. Ele me implorou para destruí-lo, dizendo que era a única maneira de libertá-lo e os outros que estavam presos ali. Senti uma mistura de medo e compaixão, mas não sabia como destruir algo tão poderoso. Enquanto ponderava, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não vi nada. Quando olhei novamente para o espelho, vi várias figuras surgindo no reflexo. Rostos distorcidos e mãos pressionadas contra o vidro, como se estivessem tentando escapar. O som de sussurros encheu o ambiente, crescendo em intensidade até se tornar um grito ensurdecedor. Foi então que percebi que precisava agir rápido. Peguei uma barra de ferro que encontrei no chão e a joguei contra o espelho com toda a força que consegui reunir. O vidro se quebrou em 1000 pedaços e por um momento tudo ficou em silêncio. As figuras desapareceram e senti uma estranha sensação de alívio, como se um peso tivesse sido retirado de meus ombros. Mas antes que eu pudesse respirar fundo, ouvi um último sussurro. Você não deveria ter feito isso. Corri para fora do hotel, deixando tudo para trás. Desde então, nunca mais voltei a Pinhão Velho. O hotel ainda aparece em meus sonhos e às vezes vejo reflexos que não são meus em espelhos comuns. Talvez tenha libertado as almas presas no espelho, ou talvez tenha aberto algo que deveria ter permanecido fechado. Tudo o que sei é que desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma.
Essas foram as 3 histórias mais sombrias e aterrorizantes que revelam os segredos de lugares esquecidos pelo tempo. Agora, queremos ouvir você. Tem coragem de explorar o desconhecido? Se já viveu algo assustador ou conhece uma lenda urbana que precisa ser contada, envie seu relato para o e-mail da descrição. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e ativar o sininho para mais histórias sombrias como essas. Até a próxima noite, se conseguir dormir.